O senhor nunca passou pela sua cabeça que o senhor podia eventualmente ser acusado, no mínimo, de conflito de interesse? E eu pergunto de novo sobre por que o senhor revisou o e-mail daquele contrato. Desculpa, revisou o contrato. Por que o senhor tinha isso no seu e-mail? O senhor não acha que não é papel do governador do estado fazer esse tipo Juliana, de trabalho? Primeiro, vamos dizer uma coisa. O Sérgio Cabral, ele, réu confesso, desviou milhões de reais, talvez até bilhão, e ele devolveu esse dinheiro. A Adriana Anselmo advogava para a SEDAI e recebeu milhões de reais por advogar para a SEDAI. A Helena é advogada, ela não advogou para nenhuma empresa que tenha vínculo com o Estado. Nenhuma dessas empresas que estão sendo mencionadas, e são poucos os contratos, não tem vinculação nenhuma com o Estado. Isso não existe nos autos, não há comprovação disso, até porque as empresas não têm relação com o Estado, nenhuma dessas empresas presta serviço para o Estado. Então, esse é um ponto. Agora, a outra questão é o Ministério Público querer fazer uma ilação que não existe, de que essas empresas seriam de Mário Peixoto, e que Mário Peixoto teria relação com a Unir, e que, portanto, eu dei a decisão da Unir para que favorecesse Mário Peixoto. Isso é única e exclusivamente a palavra do delator, né? E o delator, ele muda de versão. Primeiro, ele diz que o interessado na Unir era o prefeito Nelson Bunier. Depois, ele diz que ele foi num almoço, que o interesse da Unir era o Mário Peixoto. Quando ele se viu numa situação de ser surpreendido com mais de 8 milhões de reais em espécie, a única saída que ele teve foi, ele é um homem inteligente, ele é um médico, doutor, foi construir uma narrativa que colocasse a responsabilidade sobre mim, que é aquilo que livrou ele da cadeia, assim como o outro também, o Correio Edson Torres, o que livrou ele da cadeia foi depois fazer uma confissão dizendo que todas aqueles absurdos que ele falou em relação a mim. Eu não conheço essas pessoas, não sei da relação dessas pessoas no passado, Edson Torres, Edmar, quais as relações que ele tinha, fiquei descobri agora. Essa foi a relação do Edson Torres com o Edmar, a gente ficou descobrindo agora. Então, a minha esposa não advogou para nenhuma empresa que tem contrato com o Estado, né? Eu nunca recebi qualquer valor ilícito para dar qualquer decisão, e eu estou sendo acusado única e exclusivamente pela palavra do delator, em que foi surpreendido com mais de 8 milhões de reais, e o empresário Edson Torres disse que pagou a ele 18 milhões, ele só devolveu 8, isso é uma questão que vai ter que ser revista, inclusive, ele pode voltar para a cadeia por conta disso. Agora, em relação a mim, foram 2 buscas e apreensões, e ninguém encontrou absolutamente nada aqui na minha residência. Eu sou casado com a Helena, Comunhão Universal de Bens, o único patrimônio que eu tenho é esse imóvel no Grajaú. Eu sou casado com ela para que eu pudesse deixar esse imóvel para ela, eu fiz a Comunhão Universal de Bens, e, portanto, meu patrimônio é resumido a isso. Não foram encontradas joias, não foram encontrado dinheiro em espécie nas minhas contas, não foram encontrado carro na minha garagem, eu não tenho mansão, eu não tenho helicóptero, eu não tenho bens que justifiquem, e muito menos sinais exteriores de riqueza. Não vou a restaurante caro, não me hospedo em hotel milionário, nem aqui, nem fora do Brasil. E essa narrativa do Edmar não se sustenta. O Ministério Público calculou essa narrativa, a denúncia foi recebida, eu estou afastado e nós estamos no limbo jurídico. Qual